Na verdade, para mim é um prazer estar aqui sempre. Quem me conhece sabe disso. Gosto muito de estar aqui. É bom estar aqui. Quem dera pudesse estar mais vezes aqui. Eu só não estou por preguiça mesmo. Negligência, pecado, assim. Essas coisas todas. Mas eu queria repartir com vocês nessa semana de oração algo da parte, talvez, de Deus, mas muito mais do meu coração, que tem a ver com o Paulo apóstolo. E eu vou compartilhar depois uma oração dele e um conteúdo da oração do Paulo. Mas antes, esses dias eu ando relendo as tais cartas do Paulo apóstolo às igrejas e aos irmãos aos quais ele escreveu, e tantas coisas que me chamam a atenção de novo e outra vez, e há muito mistério no que Paulo escreve. O Pedro, o apóstolo, também disse isso em Paulo: você é muito complexo quando escreve, tem muito mistério no que você diz. E fazem mais de 2000 anos que a gente está tentando decifrar alguns dos mistérios, né, que o Paulo escreve. Mas eu não sei falar de mistérios, eu sei falar de coisas muito práticas, e aquelas que estão muito à vista de quem lê. E o que me chamou a atenção nessa recente releitura das cartas do Paulo às igrejas e aos irmãos, talvez por conta do que nós estejamos vivendo hoje no nosso contexto de mercado religioso, onde a titulação e as hierarquias eclesiásticas, né, tomam conta do universo, da cabeça de muita gente, né, almejando esses status, né, esses títulos, né, cada vez mais pomposos, alguns, eu diria, cada vez mais ridículos, né, mas para a maioria parece-me ser uma coisa pomposa, e até acham que é da parte de Deus, né, como que se Deus tivesse alguma coisa com algumas coisas que nós fazemos, né. Mas o que me intrigou e o que me chamou a atenção, não, menos intrigou, mas me chamou mais a atenção, foi que eu fui lendo a maneira como Paulo introduz as cartas, e todas elas, de Romanos até Tito, você não encontra outro jeito dele se apresentar à medida que começa a escrever. Eu não sei se os eruditos, quando fizeram a tradução, fizeram isso de propósito, ou se isso de fato estava no original. Aqueles que creem na literalidade têm mais facilidade de crer, outros que não creem tanto na literalidade têm dificuldade em crer. Mas a impressão que isso é uma coisa tão simples que deve ser verdade mesmo. Ele começa todas as cartas dele, diz assim: Paulo. Ele diz aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aí nos irmãos de Corinto, ele diz assim, de novo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. E aí ele diz: o irmão Sóstenes está comigo. Aí ele vai na segunda carta que ele escreve aos irmãos de Corinto, ele diz de novo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, que está comigo, a igreja de Cristo, etc. O irmão Timóteo. Aí ele vai aos irmãos de Éfeso: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aos irmãos da Galácia, ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Aos irmãos da Galácia, assim: Paulo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus. Por Jesus. Aí ele vai aos irmãos de Éfeso, eu já falei: Paulo, apóstolo de Cristo. Aí vem os irmãos filipenses: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Servos de Jesus.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus Pai, e o irmão Timóteo, aos irmãos de Colossenses. Aí vem 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Aí ele vai à segunda cartinha, Paulo, Silvano e Timóteo, de novo, ao Timóteo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, enfim. É assim que ele começa. Paulo, eu sou Paulo. Paulo que fui Saulo. Saulo que foi perseguidor. Saulo que aprendeu aos pés de Gamaliel. Saulo que se formou na academia romana. Saulo que adquiriu todas as credenciais do que tinha a ver com o judaísmo, com o farisaísmo e com o romanismo. Eu sou Paulo que fui Saulo. Saulo que encontrou-se ou que foi encontrado por Jesus na estrada de Damasco. E que aí virou Paulo, que foi encaminhado à casa de Ananias, que foi levado pelas mãos porque ficou cego. Paulo que não se deu bem com os apóstolos de cara, não foi bem aceito no colégio apostólico. Paulo que precisou da ajuda de Barnabé para ser inserido no contexto dos apóstolos. Paulo que briga com Barnabé porque brigou com João Marcos. Paulo que escolhe um e deixa outro. Paulo que abandona os irmãos de Éfeso, embora eles o agarrassem pelas pernas, dizendo, Paulo, não vá para Jerusalém, fica conosco. Ele diz, eu vou. Paulo que sofre naufrágios, Paulo que briga com Pedro, dizendo que Pedro era duas caras, vivia uma espécie de esquizofrenia lá com os irmãos da Galácia. Diz, eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Isso me chamou tanta atenção à medida que eu fui relendo essas introduções, porque eu enxergo nisso algo que tem a ver com o Deus que chama Saulo e que faz de Saulo Paulo e que transforma Paulo em missionário, em discípulo, em apóstolo, em homem que aqui e ali, por onde andou, testificava do Evangelho. Eu tenho para mim que da parte do Pai e da parte do Senhor que chama Paulo, a primeira coisa que era para ficar claro era quem é Paulo. Quem é Paulo? Que ser é esse? Que homem é esse? Que ser humano é esse? E ele vai, todas as vezes que vai escrever aos irmãos, ele afirma e reafirma isso. Digam de mim o que quiserem dizer, mas eu sei que sou Paulo. Coloquem-me em qualquer pedestal da vida, mas eu sei que eu sou Paulo. Critiquem-me no que prego e no que escrevo, mas eu sei que eu sou Paulo. Falem do Deus e do Cristo que eu prego, da cruz que eu prego, mas eu sei quem eu sou. Eu sou Paulo. Sei quem eu era, sei quem eu sou e sei quem eu estou sendo. A impressão que eu tenho é que à medida que ele vai escrevendo para os irmãos, e essas cartas, essas cartinhas, elas têm a ver com a história do Paulo naquele período, desde a conversão até a prisão dele em Roma, e quem sabe a morte dele. Nós estamos falando aí de 30, 40 anos de ministério. Ele passa desde o primeiro dia até o último. Quando ele escreve para Tito e Timóteo, que já está no finalzinho da caminhada, ele diz assim, eu sou Paulo, Paulo que precisa de uma capa, Paulo que quer meus livros porque eu não aguento mais de tédio, Paulo que se sente só, que sofre de solidão. Eu sou Paulo, Timóteo, eu sou Paulo. Meu, como isso me impactou nessa releitura das cartas do irmão Paulo de Tarso. Eu sou Paulo, é isso que eu sou. Se sou apóstolo é porque ele quis. Se sou discípulo é porque ele desejou. Se sou servo é porque ele me fez. Se tenho as credenciais que tenho para ir e vir aqui, ali, além, é porque ele me deu. Se tenho saúde para chegar até aqui, porque dele recebi. Se tenho a chance de estar em o lugar que eu estou, é porque ele me colocou. Eu sou Paulo. É impressionante como em nenhum momento
desde o começo da caminhada dele, com quanto ele tem alguns rompantes. Paulo tem alguns rompantes que aparenta a soberba, a arrogância, a presunção, a altivez, a tirania quase, do tipo, quero esse, não quero aquele. Esse é o Paulo. Embora ele aparenta isso, quando ele começa a escrever para os irmãos, diz assim, eu sou Paulo, irmãos, e estão comigo os irmãos Timóteo, Tito, Lucas, Sóstenes, Silvano, Áquila, Priscila. São os irmãos que estão comigo. Nós todos temos nomes, nós todos temos uma identidade. É isto que nós somos em Cristo. Isso me chamou tanto a atenção nesses últimos dias, que não é o primeiro grupo para o qual eu estou compartilhando, acho que de 2 semanas para cá isso. Porque nessa caminhada de reler o Evangelho e reler as cartas do Paulo, eu tenho redescoberto isto. E eu, às vezes, que faço para tentar compreender um pouco mais daquilo que é o Evangelho na minha vida? Eu, em vez de Paulo, eu digo assim, eu sou Carlos. Eu sou Carlos. No contexto do Caminho da Graça, eu fui promovido a Brega. Porque meu nome é Carlos Bregantin. Antes me chamavam de Carlos Bregantin, depois de Bregantin, agora é Brega. Quer dizer, eu fui promovido para baixo. Que é a melhor promoção que alguém que tem a ver com Jesus de Nazaré precisa. É aquela promoção para baixo. Que o próprio Deus em Cristo se promove para baixo. Ele vai até a sepultura e depois desce ao inferno para depois subir aos céus. Mas não, primeiro ele tem uma promoção para baixo, depois aquela promoção para cima. É assim que é com os que seguem Jesus de Nazaré. Eu estava olhando isso assim, quem que eu sou? Pregador, missionário, evangelista, apóstolo, bispo, presbítero, diácono. Eu sou Carlos. Sou Carlos, irmão, amigo, parceiro, companheiro. Mas eu sou Carlos. E isso tem a ver, na verdade, com aquilo que para mim está na essência da ação de Deus a partir de Cristo na nossa vida, nas nossas vidas, que é resgatar em nós mesmos a nossa própria identidade e nos tornar os tipos de ser humano que Deus quer que nós nos tornemos. Isso é o que o Evangelho quer fazer em nós. O Evangelho quer resgatar em mim, em você, aquilo que de fato você é como gente, como ser humano. A ponto de lá adiante, depois de 30, 40 anos, alguém pergunta para o Mindu, quem é você? Eu sou Mindu. Como é seu nome mesmo? Wesley. Eu sou Wesley. Aí ninguém mais conhece, eu sou Mindu. Mas, agora, da parte de Cristo, e por causa de Cristo, e por Deus, e pelo Pai, e pelo Eterno, Ele me fez, em alguns momentos, pastor, Ele me fez em alguns momentos bispo, Ele me fez em alguns momentos presbítero, Ele me fez em alguns momentos missionário, em alguns momentos Ele me fez prisioneiro, em alguns momentos Ele me fez apenas testemunha, em alguns momentos Ele me silenciou, em alguns momentos Ele me colocou no canto da vida, na esquina da vida. Mas nele eu sou Carlos Bregantin. E o melhor de mim e o melhor de cada um de nós só encontramos em Cristo. Só. É Ele que nos torna melhor para nós mesmos e para Ele. É desse jeito que é, para mim, no meu entendimento. E eu estava dando uma relida nisto, nessas introduções que o apóstolo faz quando ele vai discutir temas gravíssimos com a igreja e com os irmãos. O Paulo, nas cartas dele, discute temas gravíssimos, os mais graves daqueles dias da igreja e dos dias de hoje. Mas quem está discutindo? É o Paulo. É o Paulo. Quem chegou? É o Paulo. É o Paulo. Quem que está aí entre nós? O Paulo. Que Paulo? O Paulo que foi Saulo.
O Paulo que, quando faltou recursos, bateu na casa do Acre e da Priscila, e disse: mano, é o seguinte, não tem grana, e eu tenho que fazer uma viagem, e vocês fazem um artesanal aí, um artesanato que dá a impressão que dá para aprender logo, e se eu aprender e trabalhar com vocês, é capaz de eu ganhar algum e pagar a passagem para aquilo que eu quero, porque a FEB não mandou dinheiro, os irmãos filipenses também não mandaram dinheiro, fiquei sem grana, vou trabalhar com vocês para poder ganhar. Eu sou o Paulo que trabalha no sentido de ter uma atividade que patrocinasse a si mesmo. Eu sou Paulo, eu sou esse Paulo. É isso que eu sou. O Paulo, desculpa a expressão, pau para toda obra. O Paulo para o que desse e viesse. O Paulo para falar nas sinagogas dos judeus, onde haviam os mais sábios, e também nas praças gregas, onde havia os mais sábios, mas também para ficar no porão dos navios e para ficar preso numa prisão gélida, onde muito provavelmente ele acaba perdendo a própria vida. Eu sou Paulo. Me intriga isso nesses dias, quando eu observo, contemplo um sem número de homens e mulheres ditos de Jesus Cristo, correndo como loucos a conquistar títulos e esquecendo dos seus próprios nomes. E quem esquece do seu próprio nome, esquece da sua história. E quem esquece da sua história, esquece dos seus. E quem esquece dos seus, esquece aqueles aos quais, certamente, nós devemos quase que a vida toda. Eu sempre que oro por vocês aqui, sempre que oro pelos missionários e voluntários que trabalham na cena, me vem à mente aquilo que eu aprendi com o irmão aqui, nessa sala ou nesses ambientes da missão, de 20 anos para cá, que é desde quando eu conheço a missão, mais de 20 anos. E quando eu e você estamos lidando com aqueles que são chamados de excluídos da vida, os sem nome, os Zé Ninguéms, os quaisquer uns da vida, os que ninguém quer saber, a tarefa mais cara que nós temos é resgatar neles a imagem e a semelhança do Criador, que autentica aquilo que eles são e para o que vieram, isto é, seres humanos. Lembrando sempre que para Deus não existe ser humano de primeira, de segunda ou de terceira categoria. Ser humano para Deus é ser humano. Ser humano para Deus é ser humano. A quem Ele deu, não o nome que nós recebemos no dia que nascemos, mas o nome que só Ele sabe e que Ele nos revelará naquele grande dia, quando com Ele certamente cearemos para toda a eternidade. Ele nos dirá o nome que temos, mas Deus zela pelo nome dele e zela pelo nosso nome. Por isso que o Paulo diz assim: eu sou Paulo, eu sou Paulo. Se sou alguma coisa na vida, sou por parte de Cristo, sou por causa do Senhor, sou por causa daquele a quem eu devo a vida. É só por isso. Mas se me perguntar em qualquer ambiente, eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Eu oro muito sobre isso. Eu não gostaria de perder a minha identidade nunca. Nunca. Quem é você? Eu não quero ser conhecido pelos títulos. Eu não quero ser conhecido pelas credenciais. Eu não quero ser conhecido pelas carteiradas. Eu quero ser conhecido por aquilo que o meu nome imprime à minha vida, a dignidade que ele tem. Ou não tem. Tem ou não tem, inclusive. Meu bem e meu mal, mas eu sou quem sou. Certo ou errado, mas eu sou quem sou. Eu sou Paulo, não terceirizo nada para ninguém. O que estão dizendo aí é de mim, e é verdade. Briguei mesmo com Barnabé. E brigaria de novo. Não quis mesmo que João Marcos fosse comigo, porque ele me atrapalhou na viagem. Foi imaturo, foi menino. Eu disse, eu estou fazendo isso. Paulo, mas está errado. Eu sei que está errado, mas eu fiz. Eu sou Paulo.
Lá adiante ele conserta, manda o João Marcos vir ter comigo, agora eu preciso dele, ele está mais maduro e eu estou mais manso também, estou mais calmo, manda ele ter comigo. Mas eu corrijo os meus erros, mas sou eu não terceirizo. Ah, não é bem assim, foi o Silas que, eu tive que... Não, fui eu que fiz. E Pedro, não vem com essa não de ficar dando uma de santinho lá na sinagoga, e aqui no meio dos gregos você anda comendo as suas linguicinhas aí, depois quando chega os judaizantes você tira o pé. Para com isso, meu irmão, come ou não come? Você está discutindo com Pedro, o cara andou com Jesus, eu também andei com Jesus. Eu sou Paulo, eu não entro nessas jogadas. O que é, o que não é para o bem ou para o mal. Meu, como eu gosto disso. E a partir disso, né? E a partir disso que ele vai dizendo assim, sei em quem tenho crido. Lembra disso? Mas sei em quem tenho crido. Porque eu sou Paulo, eu sei em quem tenho crido. Se eu tivesse qualquer dúvida sobre mim mesmo, de quem tinha me chamado, ou o porquê do meu chamado, eu teria qualquer dificuldade. Mas como eu sei que sou Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E lá no texto de Filipenses, quando ele diz assim, uma coisa eu faço, gosto disso, eu sou Paulo, eu não sou de muitas coisas, sou de uma coisa eu faço, esqueço as que ficaram para trás, e vou para frente. Sou Paulo. Eu queria repartir com você uma oração desse Paulo aos irmãos de Éfeso. Está com a sua Bíblia aí? Eu fiquei só falando aqui, né? Aos irmãos de Éfeso, quando ele ora, esse Paulo, né? Ele ora, versículo 14 do capítulo 3 dos Efésios, desse Paulo aos Efésios. Você vê que ele começa o capítulo 3, né, de Efésios. Olha como é que ele começa o capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Eu, Paulo, eu. Não dá uma aparência de presunção, de arrogância, de soberba, mas à medida que você conhece um pouco mais do perfil psicológico do Paulo, você vê que ele não é isso. Ele, na verdade, encarnou aquilo para o qual ele foi chamado. E aquilo para o qual ele foi chamado é ele. Não é uma outra entidade, é ele. Aqueles papos assim, não, enquanto eu estou no culto eu sou um, porque lá eu sou usado pelo Senhor, Deus me usa, o cara vira uma outra entidade. Quando ele desce, não, agora aqui eu sou outro. É uma esquizofrenia que a gente observa de quando em quando. Paulo não tem problema de esquizofrenia. Ele diz, sou eu, prisioneiro de Cristo por vossa causa. Eu não estou preso por minha causa não, por vocês que eu estou preso. É muito interessante isso. E aí quando ele vai orar, veja lá, versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa? A causa é, verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E essa oração que ele faz em favor dos irmãos de Éfeso tem a ver com o que era a personalidade dele, o ser dele. Olha o que ele pede. Ele diz assim, eu quero que vocês, irmãos de Éfeso, eu quero que vocês, irmãos missionários e voluntários da Missão Sena e Bregantim, sabe o que eu quero de vocês? É que vocês cresçam por dentro. Vocês fiquem robustecidos por dentro. Bem ao estilo daquilo que ele mesmo está dizendo dele mesmo. Que vocês saibam de onde vieram, por que estão aqui, para onde estão indo.
Porque é que o Senhor o chamou? Para o que o Senhor o chamou? Meus irmãos, eu não vou orar por vocês pedindo qualquer outra coisa. Eu vou pedir que vocês cresçam por dentro. Gosto do Paulo quando ele fala aos irmãos de Corinto, no queridíssimo 13 da primeira carta. Quando eu era menino, eu fazia o que era pertinente a menino. E quando eu fiquei grande, quando eu cresci, quando eu virei homem, mulher, quando eu me tornei adulto, quando eu adquiri o tempo da maturidade, eu comecei a fazer coisas que tem a ver com a maturidade. É isso que eu oro para com vocês. Eu oro para que vocês cresçam por dentro. Ele diz, por esta causa eu me ajoelho, eu me ponho diante do Pai de joelhos. Diz, Pai, dê que aqueles irmãos de Éfeso cresçam por dentro, fiquem robustecidos por dentro, que criem por dentro uma substância, como diria o nordestino, de modo que eles não sejam abatidos por nada. E ele continua dizendo assim, e assim, robustecidos no espírito, no homem interior, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, gosto disso aqui, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Interessante que ele se dobra diante de Deus por causa dos irmãos de Éfeso e não pede patrocinadores, não pede mantenedores, não pede recursos, não pede casa, não pede carro, não pede interesses. Que é bom que vocês saibam o nome de vocês de modo como nunca souberam. Em Cristo eu sou Carlos Bragantino. Eu comecei a ser Carlos Bragantino por causa do meu pai e da minha mãe, por causa da minha avó, do meu avô, que interferiram até no meu nome, por causa da minha avó que fez a... Olha, eu ia fazer um gesto horroroso, né? Mas assim, a minha avó foi minha parteira, né? Ela que me tirou de dentro do útero da minha mãe, minha avó paterna, a avó Teresa Boff. Ela que me tirou de dentro do útero da minha mãe. Então eu sou Carlos Bragantino primeiro, por causa do meu pai e da minha mãe, por causa da minha avó que arrancou de lá, interferiu no meu nome, botou um nome no meio do Carlos Bragantino, que eu não vou dizer para ninguém, que é por conta dela, que tinha a ver com ela, mas ela botou o nome dela lá. Teve a ver com o lugar que eu nasci, teve a ver com as pessoas que me criaram, teve a ver com as professoras e professores que me orientaram, teve a ver com um monte de coisas, com os pastores que me ensinaram, sobretudo um deles, mas num determinado momento da minha vida eu passei a ser Carlos Bragantino por causa de Deus Pai. Eu entendi. Por causa de Deus Pai eu sou Carlos Bragantino. Ora, exercendo esta ou aquela função no que diz respeito às minhas atribuições no reino que é dele, ora fazendo aquilo que eu entendo que é do meu interesse, do interesse daqueles que estão comigo, seja lá o que eu faça, como o mesmo Paulo diz, seja lá no que eu esteja metido, seja para uma coisa ou para outra, faço tudo para a glória de Deus Pai. Há um momento em que eu olho para mim, para minha identidade, para minha carteira de identidade, eu digo assim, sou Carlos Bragantino, e que dependi e precisei de autenticação até um determinado momento, mas houve um dia em que Jesus decidiu fazer parte da identificação definitiva da minha vida. E aí eu relendo esses dias essas cartas, eu encontro isso. Confesso que eu não lembrava que todos os começos da carta de Paulo ele começou com o nome dele. Eu não lembrava. A impressão que eu tinha é que cada um ele começava de um jeito. As saudações dele, tanto iniciais quanto aquelas que... Tá bom, querido, Ricardo? Aquelas que ele fecha. Mas não, todas elas. Eu sou Paulo. Paulo que se dobra
e que ora pelos irmãos e ora para que aqueles irmãos cresçam por dentro e se tornem por dentro os seres humanos mais dignos que o universo conheceu. Teve gente que, segundo o autor aos Hebreus, que alguns acham que é Paulo, outros não, e eu não me meto porque eu não faço a menor ideia, já que não está escrito, mas há uma expressão do escritor aos Hebreus que diz assim: houve gente cujos nomes nós não sabemos, mas eram tão dignos, que o mundo não os merecia. O mundo não os merecia. Gente que cresceu por dentro, gente que ficou grande por dentro, no melhor sentido da palavra. Queridos, eu queria terminar esse nosso encontro, essa nossa conversa não, esse é um monólogo, só eu estou falando. Com quem sabe uma fala de cada um de vocês nesse sentido. Eu sou Carlos Brigante. E você quem é? Eu sou André. Você é o André. E você quem é? Eu sou o Franco. Franco. Eu sou o Julian. Eu sou Julian. Julian. É o Júlio. Júlio. É o Júlio. Júlio. Júlio César. Júlio. La Meloca. Ok. De onde? Júlio. Eu sou Júlio. Eu sou Guilherme. Eu sou Rosana. Rosana. Nia. Eu sou José Carlos. Eu sou José Carlos. Sou um José qualquer. Sou José Carlos. Eu sou Jonatas. Eu sou Jonatas. Eu sou Samuel. Eu sou Samuel. Eu sou Milane. Eu sou Milane. Sou a Luzia. Eu sou a Luzia. Eu sou a Mônica. Sou a Mônica. Sou Rodrigo. Sou o Rodrigo. Sou Josimar. Josimar. Sou Severino. Eu sou a Helena. Severino. Sou Severino. Eu sou a Helena. Eu sou Helena. Sou a Juliana. Sou Juliana. Eu sou a Sara. Sou Sara. Eu sou João. Eu sou João, o nome do meu pai. Eu sou Edileuza. Não, você. Eu sou a Edileuza. Eu sou a Denise. Eu sou a Denise. Eu sou a Lúcia. Eu sou a Lúcia. É isso que nós somos. É isso que nós somos. E quanto mais aspas nesse isso, quanto mais isso nós formos, melhor. Quanto mais isso, quanto mais José, quanto mais João, quanto mais Júlio, quanto mais André, quanto mais Luzia, quanto mais Mônica, quanto mais Milane, quanto mais Sara, quanto mais Josimar, quanto mais Rodrigo, quanto mais Lúcia, quanto mais Denise, quanto mais Edileuza, quanto mais estes aos criados pelo Senhor nós somos, melhores nós somos. É impressionante o que você encontra nesse universo religioso, gente sem identidade. Eu sou pastor, sou presbítero, sou apóstolo. Eu quero saber disso, eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você. Está no teu registro PR, BP, PP, AP, TT, ZZ, BP? Não, o que está no seu registro? Percebe isso? Foi a partir daí, ou quem sabe, da parte do próprio Senhor, eu não conheço esses mistérios, não sei quando Deus constrói uma alma, quando Ele cria uma alma, quando Ele fabrica uma alma. Eu não sei como é que funciona isso, quando Deus escolhe uma alma para um corpo, sabe essa coisa? Eu fico às vezes imaginando assim, quando eu fui formado no ventre da minha mãe, para mim a minha alma já existia, o Senhor já sabia, aí Ele de repente escolhe me pôr naquele útero da dona Lourdes Martinelli Bregantin, com 19 anos de idade, lá em Rio Preto. Ele decide fazer isso. Eu não conheço esse mistério, mas eu sei que Ele usou isso para que eu chegasse aos 58 anos de idade e eu dissesse para mim mesmo: eu sou Carlos Bregantin. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E eu sei por que e como cheguei até aqui. E não teve nada na minha vida que tenha acontecido, seja de bom, de ruim, que Deus não tenha usado para que eu chegasse até aqui, nessa hora. Amém.
Ele quis isso. E eu penso que quando nós nos reconhecemos desse modo e começamos a emitir as nossas opiniões e começamos a andar para lá e para cá e agir aqui e ali, reagir aqui e ali a partir desse entendimento, quem é você? Fico imaginando quando ainda Saulo chega na frente do colégio apostólico, os caras que tinham acabado de passar 3 anos com Jesus, todos cheios de... Andamos com Jesus, 3 anos. Aí ele chega, Jesus falou comigo, Jesus falou comigo, falou fulano, você não. Quem é você? Sou Paulo. Pega a segunda carta dele aos irmãos de Corinto, ele defendendo, né, o encontro dele com Jesus, assim, eu encontrei com Jesus. Você encontrou coisíssima alguma. Aí o Barnabé vai lá, pessoal, baixa a bola aí, porque o menino tem credenciais, hein? Tem credenciais. Aí Barnabé toma Saulo, leva-o de volta para Tarso, gasta uns anos lá, fazendo do Saulo Paulo. E quando ele volta, diz, eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Atos capítulo 13, reunidos em oração, o Espírito confirma no coração de todos, escolham-me Paulo e Barnabé, e os envie para Antioquia. Paulo. Eu oro para que nenhum de nós, em nenhum momento das nossas vidas, mesmo que percamos tudo, mas não percamos a nossa identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Hoje, servindo aqui. Hoje, servindo aqui. Amanhã, não sei. Mas eu sei que em Cristo Jesus eu sou quem eu sou. E não por qualquer outro motivo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.